Oi, oi, tudo bem com vocês? Começando mais um canal da autora Priscila Gomes. Muito obrigada por vocês estarem sempre aqui, sempre voltando, assistindo, comentando, interagindo, e isso é muito importante. É muito importante a inscrição de cada um de vocês, que vocês estão sempre comentando, curtindo e interagindo, beleza? Hoje eu quero fazer aquela sequência de vídeos, como eu falei para vocês, a respeito da minha divulgação como autora, sempre trazendo um tema. E hoje o tema é sobre a literatura de terror, é sobre escrever histórias de terror e como que eu consigo desenvolver, mas que isso não é uma regra, e é isso que eu quero conversar com vocês. Sendo que, lembrando que eu vou fazer um vídeo sem edição, já é acho que é a terceira ou quarta vez que eu gravo esse vídeo, mas vamos lá. Então eu não quero fazer edição, quero que seja uma conversa bem sincera e objetiva, por isso que eu tô tentando fazer os vídeos sem edição, para que vocês, para como se fosse uma conversa mesmo bem real. Então, quando a gente fala em desenvolvimento de uma história, né, eu quero trazer hoje o tema terror. E aí, lembrando que o meu primeiro e o meu segundo livro, A Janela e Retorno com o Passado, foram dois livros que eu desenvolvi de uma maneira mais freestyle, como está sendo aqui o nosso vídeo. Eu escrevi o primeiro e o segundo livro de uma maneira sem uma preparação. Então, eu simplesmente tinha a ideia e eu ia escrevendo essa ideia de maneira de ritmo corrido, sabe? Eu não ia pro final, eu não ia pro meio, eu não voltava pro início da história, eu simplesmente escrevia e desenvolvia a história. Agora, pro demônio, eu tive uma preocupação muito maior, porque eu quero, a cada livro, eu sempre tenho uma preocupação muito maior, porque eu sempre quero melhorar o que eu sinto que teve de maior deficiência nas histórias. Então, ao invés de mudar na história, eu tento mudar num próximo livro. E o demônio tem uma característica que é um terror misturado com uma fantasia, e eu tenho o envolvimento de vários demônios na história, que eles aparecem sem que eu diga que eles são o demônio tal. É o demônio tal, é a característica tal. Então, eu trago o nome, eu não trago o nome desses demônios na história, eu trago as características deles na história. Então, quando eu escrevi esse livro, o que eu tive de maior preocupação é um desenvolvimento de perfil psicológico, um estudo também prévio sobre as características, sobre esses tipos de demônios que existem, de várias etnias, de várias regiões, para que essa mistura de informações pudessem ficar muito bem ricas na história. Antes de começar a escrever esses demônios, eu tinha uma caracterização deles sobre as características físicas, psicológicas, características de ações e reações, e isso eu acabei trazendo dentro da história como os tais sinais que eu desenvolvo no meu desenvolvimento do livro Demônio. Porque Demônio, ele tem como personagem principal na história um personagem que não é um demônio, mas é um personagem que eu trago na história, que ele vai sendo meio que as marcas desses demônios vão surgindo, e essas marcas meio que você pode nem perceber, mas elas vão surgindo de uma maneira muito natural. E essas características são características que eu desenvolvi de maneira prévia. Foi um livro que eu tive uma preparação maior, desenvolvi um esqueleto maior, criei uma linha de tempo maior. Então, quando a gente desenvolve uma história de terror, eu acho que tem uma influência muito grande pelo que você já consumiu na vida, pelo que você já leu, pelo que você já assistiu, pelo que você gosta de assistir e de ler também. Então eu tenho muita influência das minhas histórias de terror pelo que eu gostaria de ler, pelo que eu gostaria de assistir. Então, nesse livro Demônio, uma das principais características que eu tive de inspiração, que sim, as inspirações existem, não só as inspirações, mas às vezes um brainstorm ajuda muito, você ter uma tempestade de ideias que vão surgindo na sua cabeça que você não sabe como organizar, essas ideias ajudam muito. Mas às vezes, uma das maiores informações que fazem com que você parta de um caminho para uma história, independente do gênero que você for escrever, é você observar tudo ao seu redor. As pessoas, os ambientes, os locais, o clima, as intrigas, os relacionamentos, né? Tudo, os animais. Tudo isso são inspirações. Então, quando a gente fala inspirar, não é você estar dentro de casa fechada ou você simplesmente ter uma ideia aleatória. É você ter elementos que te tragam informações que possam
mexer com a sua criatividade e fazer com que isso possa ser uma boa ideia e uma boa característica para a sua história. Uma das minhas maiores inspirações para o livro Demônio foi um sonho que eu tive a respeito de um grande portão de ferro que se abria e existia a saída de vários seres alados desse portão. Isso foi algo que me inspirou muito, porque eu via seres alados voando e interagindo e brigando, e a cada luta que existia nesse meu sonho, eu via ideias, né? E quando eu acordei, eu pensei, seria uma boa ideia para o meu livro. Eu pensei que isso poderia ser o final, mas ao mesmo tempo eu acabei abrindo a minha história com um diálogo que existia entre esse ambiente de abertura do portão. Eu achei que ficaria muito legal, então eu me atentei muito a ter essa descrição desse ambiente, porque foi algo que realmente deu um primeiro passo. Mas além disso, você pode ter uma inspiração, mas essa inspiração precisa ser lapidada. E essa minha lapidação que eu tive, não só com a ideia do portão do inferno, eu tive a ideia de desenvolver a história e criar muito bem as características de personalidade do meu personagem principal. E depois eu tive também o desenvolvimento dos demônios e das características desses cenários foram surgindo ao longo do meu desenvolvimento da história. É legal porque tem pessoas que simplesmente conseguem fazer um brainstorm, criar a linha de tempo, desenvolver toda a história antes. Isso é uma característica. Eu já consigo trazer algumas informações e desenvolver algumas informações, mas o grosso mesmo da história é meio que eu escrevo livre, sabe? Eu não consigo me prender muito previamente, porque eu acho que isso acaba estragando a vida desses personagens e estragando um pouco o surgimento desses personagens de uma maneira mais natural, ao meu ver. Porém, pode ser que no futuro eu escreva um próximo livro totalmente preparado, já pré-determinado o que vai ser tudo, tá? Eu acho que às vezes são características de escrita que vai muito pelo que você está vivendo na época, pelo que você está sendo inspirado, pelo que você está se motivando, e isso às vezes vai variando. Então, quando você vai escrever uma história, independente do gênero, tá? Obviamente, se você gosta de escrever terror, você tem que consumir terror, você tem que ler, assistir seriado, assistir filme, consumir tudo, mesmo o que seja bom ou que seja ruim, porque isso vai te trazer um laboratório de informações do que você já observa que funciona ou não. E isso pode ser transcrito, né, para uma obra, e isso faz uma grande diferença. Quando eu escrevo um livro, eu tenho uma mania muito grande, não só quando eu tenho uma mania de tudo eu observo. Às vezes uma casa quebrada, um telhado quebrado, um lugar que eu tô passando, eu vejo um terreno baldio e começo a viajar, os personagens vão surgindo naqueles ambientes, eu tenho um pouco, a minha imaginação é um pouco solta demais, então isso vai me inspirando. Agora, num próximo vídeo, eu vou falar para vocês a respeito do quarto livro que eu escrevi, que foi diferente. Eu trouxe as ideias no brainstorm, fui escrevendo no papel e eu fui criando um esqueleto sobre o que cada ação iria acontecer. E aí a ideia e a vida dos personagens foram surgindo. Foi diferente com o livro Demônio. Demônio, eu tive uma preocupação maior em desenvolver muito mais os personagens. E os cenários foram surgindo de acordo com as características das personalidades. Pode ser que o caminho seja o inverso. Você possa ter inspirações em cenários, em ambientes. E aí os personagens vão se ambientar, vão ter as informações, as características externas e internas, né, o genótipo e o fenótipo, geneticamente, vamos colocar assim, influenciados pelo meio onde eles estão. Então, ao invés do meio influenciar os personagens, pode ser os personagens que influenciam o meio. Isso tudo é uma liberdade que você tem que ter. Agora, uma outra atenção que a gente precisa ter muito grande é a linha de tempo que acontece, além de um desfecho. O final, muitas das vezes, pode ser já desenvolvido bem antes do início do livro. E isso pode ser uma grande ajuda, porque você terminar e ter um final bem consolidado
faz com que você tenha uma garantia do que vai acontecer no início, seja correlacionado e tenha sentido com o final. Então, quando você não tem um final, às vezes o início acaba seguindo um caminho que você vai precisando ter que desviar, porque não é o que você quer. Depois de um certo tempo que você está escrevendo, depois de alguns capítulos, você não tem mais controle nenhum com seus personagens. O único controle que você vai ter é escrever. Mas o que eles vão fazer vai ser com o que foi determinado antes. As características precisam ser muito bem influenciadas. Se é um personagem introspectivo, se é um personagem que tem características de roupas mais brandas, né? São personagens que às vezes não têm tanta ação de reatividade. Nunca poderia ser esse personagem o personagem que no final iria ter uma reação explosiva. Isso às vezes não corrobora com as características do que você desenvolveu desde o início, porque faz com que a gente entre naquele plot de que não acordei da história, você deixa de acreditar na história. Então, diferente de você criar uma construção de herói, onde o herói tem uma característica mais tímida e de acordo com o que ele vai lutando, de acordo com o que ele vai sofrendo, de acordo com por onde ele vai caminhando, ele vai criando uma característica que vai agregando valores nesse personagem e que no final ele vai virar um grande herói. Por quê? Ele virou um grande herói e um herói forte, reativo e explosivo, porque características anteriores construíram informações que o fizeram ser fortes, que o fizeram ter coragem. Ele não tinha coragem, um exemplo, no início, mas vamos imaginar que ele estava na frente de uma caverna e tinha uma cobra. E essa cobra era extremamente venenosa. Mas ele precisava entrar na caverna porque na caverna tinha uma pessoa que ele precisava salvar, uma criança. E essa criança estava machucada. E a água estava invadindo essa rocha, estava invadindo esse buraco. Mas ele tinha um empecilho da cobra. E a partir do momento que, mesmo ele não tendo coragem, ele vai com coragem, ele consegue enfrentar a cobra, porque ele tem como motivo salvar a pessoa que está ali dentro. Depois que ele salva aquela pessoa e consegue matar a cobra, estou dando um exemplo bem chulo para vocês, ele vai ter o quê? Um desbloqueio ali para mais um nível de evolução de herói. Então, é totalmente diferente. Se você quer construir um personagem que tem a ascensão de personalidade, é diferente. Agora, se você constrói um personagem introspectivo, tímido e totalmente sem força, e que ao longo da história você não influencia ele a ter força em nada, você não influencia ele a se desafiar, vai ser muito difícil você aceitar que esse mesmo personagem vai conseguir resolver todos os problemas da história, porque história é resolver problema, é ter problema, resolver problema, mais problema e resolver problema. Um dos filmes que tem uma característica muito parecida com isso, que é o tempo todo problema, resolvendo problema e mais problema. É um filme que, se eu não me engano, não sei se ele é japonês ou coreano, acho que ele é o Trem para Busan, se eu não me engano. Eu acho que ele é japonês. Esse filme é um filme de zumbi e é o tempo todo ele resolvendo problema, salvando, perdendo, salvando, perdendo. E isso é o que causa um amadurecimento nesse personagem que faz com que ele seja forte. Obviamente, o que ele começou no início, que estava com um nível 0, obviamente, até o final da chegada até Busan, ele provavelmente vai ser uma outra pessoa, um outro personagem, porque houve uma evolução. Ele teve que ser lapidado, ele foi socado e ele foi criando casca, e aí sim faz sentido. Agora, quando você desenvolve um personagem que você quer que ele resolva os problemas todos no final, ou que parte deles sejam resolvidos, você precisa pensar muito bem nessa linha de tempo. Entendeu o que eu tô falando? Então, essa linha de tempo para que ele no final consiga matar, né, vamos dizer, um Jason da vida, um Fred Krueger da vida, né? Isso faz com que a gente entenda que para ele conseguir ter essa coragem,
Ele teve que lutar muito com o Jason, lutar muito com o Fred e perder muito o medo para que ele possa enfrentar tudo aquilo que estava acontecendo. Então, assim, quando a gente fala em desenvolvimento de personalidade, em crescimento de perfil psicológico, é basicamente a lapidação desse personagem para que ele evolua. Se você não evoluir o personagem, não tem como ele resolver todos os problemas. Não é que ele não tem como, você vai escrever, mas a pessoa que está lendo dificilmente vai acreditar nessas informações, porque você precisa ler para crer, vamos colocar dessa maneira. A gente precisa ler aquilo e acreditar no que está sendo desenvolvido, por mais absurdo que seja. Você pode estar escrevendo um livro que é um bicho-papão que vai salvar todo mundo no final. Mas o que aconteceu com esse bicho-papão anteriormente? Então, essas informações prévias precisam ser muito bem lapidadas. E, às vezes, isso você precisa transcrever muito bem isso no papel, você precisa desenvolver isso muito bem no papel. E aí as ambientações, de repente, podem ser que sejam mais fluidas, porque de acordo com o que você já está desenvolvendo com as personalidades e as ações, o ambiente fica muito fácil você ter a criatividade de criar essas ideias, tá bom? Então, quando a gente desenvolve um livro, eu coloquei para vocês um livro de terror, tá? E livro de terror não necessariamente é a busca de um grande herói. Diferente do meu livro, que não é uma ascensão de um personagem de herói. É basicamente a explicação de algo que já existe ali naquela história. Meio que é uma visão fantástica sobre uma situação que será que poderia ser possível acontecer? O meu livro, Demônio, traz que dá uma ideia diferente de luta, que às vezes a luta é muito mais interna do que externada como uma força de um soco, de uma briga. Então confiram, é uma história que realmente eu fiz com muito carinho. Está disponível lá na Amazon KDP. Buscam lá a autora Priscila Gomes, ou Priscila MS Gomes, ou Priscila Livro Demônio. Vocês vão me achar no Google. Vocês podem colocar a autora Priscila Gomes, que vocês vão achar nas minhas redes sociais. E também os meus livros. 5 e pouco, baratinho, precinho de um café hoje em dia. Vale muito que vocês conheçam. E sempre que vocês comprarem os meus livros e lerem, coloquem sempre 5 estrelas para dar aquela força, aquele engajamento lá na Amazon, para os meus livros poderem subir lá no ranking, tá bom? Além disso, além do livro Demônio, que eu quis divulgar para vocês, eu quis também trazer essa explicação um pouquinho sobre o desenvolvimento de história. Se vocês quiserem que eu traga mais ideias assim para vocês, coloca aqui embaixo nos comentários que eu posso desenvolver mais ideias para que a gente possa se inspirar a continuar escrevendo. Que esse é o propósito aqui do canal. A gente bater um papo e permitir que de repente vocês assistindo os meus vídeos te inspire ao que de repente a história estava parada, possa progredir. Tá bom? Muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. Muito obrigada pelo carinho, pelo tempo de cada um de vocês. Não se esqueçam de curtir, de comentar, de se inscrever, de ativar o sininho para não perder as notificações de vídeos novos aqui no canal da autora Priscila Gomes. Eu vou colocar aqui embaixo. Ah, lembrando, eu agora vou começar a colocar a chave do Pix aqui na descrição dos meus vídeos. E isso às vezes pode ser uma ajuda, que se vocês quiserem dar uma ajuda a respeito do desenvolvimento do canal, eu acho que vai ser legal pra gente, tá bom? Isso fica à vontade. Além também, eu vou colocar os links dos meus livros e das minhas redes sociais, beleza? Se vocês quiserem mais temas, como eu falei pra vocês, coloque aqui embaixo que eu trago no próximo vídeo. Um beijo a cada um de vocês e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.